bem-vindos ao The Interiors Mind Podcast by J. Barbosa. A nossa equipa vem dar vida aos conceitos, inspirações e experiências do mundo do design de interiores para que possa ser o primeiro a saber de tudo. Olá, meu nome é Berna, sou designer de interiores na J. Barbosa. Olá, o meu nome é Helena Silva e sou designer de interiores na J. Barbosa. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. O tema de hoje é o estilo Japandi e a gente vai abordar a origem e a filosofia desse estilo e a estética e o design dele. O estilo Japandi ele tem origem com a fusão de duas culturas, a japonesa e a escandinava, e ele prioriza de forma geral o minimalismo e a simplicidade. Onde trabalhamos essencialmente características naturais, onde levamos o exterior para o interior, a partir de materiais naturais, cores naturais, formas, padrões, o mais leve possível, e é isso que faz caracterizar um espaço de estilo Japandi. E embora a gente possa pensar que essas duas culturas não tenham nada a ver, talvez na arquitetura não tenham, mas se você pensar em interiores, são duas culturas que têm como, vamos dizer assim, filosofia, ter o essencial, não priorizar o excesso, a organização, ter um ambiente leve, de boas energias. Por exemplo, o escandinavo, ele acaba tendo um clima muito, digamos assim, não tão gostoso, né, como o nosso aqui em Portugal. Então, o que acontece? O lar se torna um ambiente ainda mais importante, que tenha todo esse acolhimento, onde você se sinta leve, onde você possa, já que você não tem às vezes acesso à natureza externa, trazer isso para dentro de casa. Concorda, Helena? Sim, concordo, e eu acho que uma das grandes características é efetivamente a simplicidade e aquilo que é extremamente obrigatório para um espaço. Muitas das vezes o que acontece é que nós acabamos por ter tudo e mais alguma coisa num espaço sem necessidade e sem uso. Uhum. E aqui aquilo que nós fazemos é quase uma listagem de tudo aquilo que é o essencial para um espaço, dando vida e o conforto necessário. Cada vez mais as pessoas procuram-nos para desenvolver um espaço para refugiarem-se e para fugirem exatamente do seu cotidiano, da agitação, do lifestyle de hoje em dia. Por esta razão, aquilo que nós procuramos é a simplicidade no espaço e desenvolvê-lo mesmo com aquilo que é obrigatório e as regras básicas para viverem num espaço. E de que forma é que podemos fazer? Pergunto-te, Berna. Eu acho que nas escolhas dos materiais, trazendo para dentro de casa elementos mais naturais como a palhinha, tecidos como linho, plantas, ter o verde dentro de casa, ter um bambu, né, ou uma planta verde também traz esse sentimento de aconchego. Madeira de cores claras, um carvalho natural, que trazem essa sensação, essas cores da natureza, o verde, o bege, um off-white, e que você consegue transportar isso para dentro da tua casa e trazer esse sentimento de tranquilidade. Exatamente, tudo numa base de controlo, ou seja, voltamos a repetir, onde só existe aquilo que é mesmo necessário, ou extremamente necessário, para o dia-a-dia, para habitar num espaço com conforto, mas essencialmente são estes os materiais e a linha de raciocínio que nós devemos de ter como um guião para desenvolver um espaço de estilo Japandi. E eu gosto de comentar também que às vezes as pessoas se confundem com minimalismo com ambiente branco e frio, e não é isso, é justamente essa questão do que é essencial e com aconchego. Então, pode ter cor? Pode,
mas geralmente são cores mais neutras, o que não impede de você ter um candeeiro preto. É bastante usado aqueles candeeiros com design mais japonês, que às vezes parece um chapéuzinho, aquela questão. Então, são elementos que a gente pode incluir no projeto que trazem essa filosofia, né? Exato, e isso leva-nos a formas mais orgânicas, aqueles redondos, Isso. Peças muito mais leves, e basicamente a essência deste estilo é proporcionar ao cliente, à pessoa que vive naquele espaço, a tranquilidade e a paz que não consegue no seu dia-a-dia, por ser uma zona de bastante rotina, de grande agitação. Puxando um bocadinho aquilo que a Berna disse e focando-nos também nesse tópico, eu acho que o nosso trabalho é muitas das vezes quebrar aquilo que é fixo, uma ideia fixa pelo cliente. O que é que isto quer dizer? Sair da zona de conforto do cliente, mesmo neste estilo, é importante, e isso acontece com os apontamentos de cor. Muitas das vezes o cliente vem ter connosco e está-nos a pedir basicamente um espaço numa tela branca, e nós podemos ter um estilo japandi com apontamentos de cor, porque isso é que proporciona também o conforto, e isso é que quebra também aquela ideia rígida de uma casa, porque é importante isso, é importante perceber que o design não é toda uma tela branca, é preciso um apontamento. E nós podemos incluir essa cor através de pormenores que nós temos do exterior e fazer esta conexão entre o exterior e o interior, porque isso proporciona-nos o bem-estar e a tranquilidade. Muitas das vezes o próprio tecido pode ter uma base neutra e depois uns tipos de pormenor só numa cor, e isto traz equilíbrio. Nunca podemos ser demasiado extremistas nestes pontos, porque o nosso trabalho é exatamente esse, é encontrar numa base neutra a tranquilidade e o conforto necessário para habitar. Concordo totalmente contigo. Eu acho que a tarefa do designer é encontrar esse equilíbrio e não seguir regras tão rígidas. O estilo é tal e eu vou seguir aquilo e exatamente aquilo, porque cada cliente, cada pessoa traz uma história também. Então ele vai ter algum objeto da vida dele que é interessante, que ele vai querer colocar, né? Ele gosta de uma cor, então eu acho que não precisa ter regras tão restritas e nem seguir também tendências. Por mais que a gente possa gostar de um estilo, trazer isso para o cliente também, de entender que ele pode quebrar essas regras, ele pode trazer um pouco de cada tendência, de cada estilo, mas não ficar preso àquilo, né? Eu acho que traz a personalidade da pessoa. Exatamente, porque o grande objetivo aqui é também, muitas das vezes, sair um bocadinho fora da caixa, como eu já o disse. E apesar do cliente gostar deste estilo, é importante perceber que o cliente traz história e traz um tipo de vida e uma rotina em que depois nós também temos que ajustar. E isso não é sair fora deste estilo, é ajustá-lo com base nas necessidades do cliente. Exatamente. Então, a questão é como incorporar esse estilo na tua casa. Primeiro é ter o olhar sobre tudo que você tem, né? Verificar aquilo que tem em excesso, que não tem uso, e partir também para a ajuda de um profissional que consiga te ajudar a incorporar esse estilo de uma forma equilibrada, como a gente falou, sem que você seja tomado por uma decisão de compra por impulso, mas sim comprar itens de qualidade, peças que possam ter uma longevidade, um tempo de uso maior. Então, é impossível fazer isso sem comprar itens de qualidade. Até se você pensar na filosofia toda japonesa, passa também pelo conceito do wasabi, que fala da permanência das coisas. Então, também você não vai se desfazer de um móvel de qualidade que ele tem, de repente, alguma marca do tempo, porque ali tem uma história. Mas então, por isso mesmo, comprar peças de qualidade e chegar nesse equilíbrio, né? De ter um projeto bem pensado. E é difícil, às vezes, para o leigo conseguir fazer isso sem a ajuda de um profissional, porque acaba que você, às vezes, vai por um Pinterest ou por qualquer outra ferramenta, mas quando percebe, juntou um monte de estilo e nada conversa entre si. E o designer vai conseguir, através de um briefing bem feito, que é essa conversa com o cliente, entender a tua necessidade, o teu estilo, aquilo que você tem e o que você precisa,
para entrar nesse equilíbrio e nessa brincadeira, né, digamos assim, de tornar a sua casa do jeito que você sonhou. Exatamente, então, primeira regra, deve olhar para o espaço, ou faça um registro fotográfico, ou mesmo no ambiente, e comece a perceber quais são as peças que não utiliza, porque aí começa a base do estilo, que é ter as peças que são necessárias para habitar, mais nada. Então, a partir daí, depois temos uma leitura do espaço e começamos a trabalhar a parte mais decorativa, ou as carpetes, ou um papel de parede, ou a parte de iluminação, que é extremamente importante para um ambiente, ou simplesmente um móvel de apoio, qualquer coisa que nos permita que aos poucos nós conseguimos encontrar a combinação perfeita para si em ligação ao estilo Japandi. E aproveitando desta forma este alinhamento, podemos mostrar-lhe e também agora selecionar algumas peças que nos levem a este estilo, ou pela leveza da peça, ou pelas formas orgânicas, ou pelos tipos de acabamentos nelas propostos. Por isso, tome nota, venha a J. Barbosa Multiparco na Foz e veja o nosso sofá Antónia, a nossa cadeira RIS, a cadeira Coffee, que tem palhinha, a nossa mesa Natur com o travertino, a banqueta Terra. Temos a nossa mesa de jantar Natur com formas bastante orgânicas e muito assimétrica, o que quebra muito o espaço e é muito interessante como uma peça-chave. O cadeirão Landform, que tem um estilo escandinavo e tem a utilização de materiais naturais como a pele, daí você pode coordenar com um tecido uma cor mais terra ou mais clarinho. E alinhado até. Isso mesmo. A estante Ease, muitas das vezes também para perceber o nosso mobiliário tem em exposição uns tipos de acabamento, ou uma madeira mais escura, ou um tipo de tecido que não gosta e que já não vai ao encontro deste estilo. No entanto, é possível, juntamente da nossa parte, não é? Como designers, encontrar o melhor tecido e o melhor acabamento para ir ao encontro deste estilo. Por isso, aqui connosco vai analisar os volumes, o modelo da peça e depois personalizamos consigo e acredito que vai ser uma experiência maravilhosa. Se gostou deste conteúdo mensal, siga-nos nas redes sociais. Visite o nosso website www.jbarbosa.com e encontre as dicas de decoração e inspiração no nosso blog.